Você pode montar o melhor sistema de gestão possível, com bons indicadores, ação corretiva imediata, fluxo de processo, mas se você não tiver um bom procedimento operacional para quem executa a tarefa, para quem gera valor agregado, ou seja, toda a tua equipe, todos os teus funcionários, teu sistema não vai adiantar de nada. Nosso bate-papo hoje é sobre uma técnica bem simples, mas muito útil, procedimento operacional ou chamado por POP muitas vezes. Vamos lá! Antes de começar, se você está assistindo esse vídeo e ainda não conhece meu canal, eu lanço vídeo semanalmente e se você se inscrever e ativar o sininho, você vai ser alertado sobre os vídeos, tudo sobre o tema de gestão de processos. Te inscreve lá, você vai gostar. Bom, para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos seguir o seguinte roteiro, assim, ó, vamos contextualizar antes, até porque o título é Quando e Como que eu faço para utilizar o procedimento operacional. Então, para esse contexto, a gente vai falar de fluxograma e tarefa crítica de processo. E vamos sim falar do procedimento operacional, que é o nosso principal objetivo, mas vamos colocar primeiro quando fazer. Num procedimento operacional, muitas vezes a gente usa de forma indiscriminada e não é bem assim, senão ele acaba perdendo a utilidade principal dele. E o que é o procedimento operacional? E ao final eu vou listar vários comentários importantes assim para você se preocupar quando for trabalhar com esse documento, né? Vamos lá, primeiro assim, para contextualizar, vamos pensar o seguinte assim, olha, quando se fala em processo, eu tenho pelo menos 3 níveis de processo bem distintos. Por que eu falo pelo menos? Eu posso ter mais, dependendo do porte da empresa, vale a pena em criar novos níveis de processo, mas no mínimo eu tenho 3 níveis. Então eu tenho os níveis processo, tarefas e atividades. Vamos falar o seguinte, assim, olha, o processo, eu vou convencionar, falar o seguinte, o processo pode ser quebrado em tarefas, em etapas menores, que eu vou chamar de tarefas, e a tarefa pode ser quebrada em atividades. É uma convenção, tem autores que chamam por outros nomes ali. Então, só para a gente exemplificar, olha, quando eu pego uma empresa qualquer, não vamos especificar, mas que tem que planejar a produção, comprar suprimentos, receber mercadoria, produzir componentes, por exemplo, né, e expedir produto, isso é bem macro. Né? Quase toda, até uma padaria pode passar por isso. Eu vou planejar minha produção de pães, vou comprar suprimentos, receber mercadoria, produzir pãezinhos. Então, quando eu tenho esse nível, eu chamo que isso daqui é um nível macro do processo. E eu posso quebrar cada caixinha dessa numa atividade menor e fazer um fluxograma de cada caixa. Então, por exemplo, planejar a produção, eu posso quebrar em tarefas, como sendo, eu recebo a previsão de vendas, eu programo ordem de produção, eu libero ordem, acompanho e controlo a produção de pães, de componentes, de carros, de documentos, de relatórios, do que for. Tá? Nesse nível é o que eu chamo de, eu represento esse nível posso representar nesse nível por fluxograma. E aí eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, que é um vídeo que eu tenho de como fazer fluxograma. O que é fluxograma? Na realidade, é esse estágio aí, esse vídeo de fluxograma de processo vai representar esse trecho aqui de tarefas, essa etapa, essa subdivisão de tarefas. E eu posso também, para cada tarefinha dessa que a pessoa executa, na realidade, se eu pensar na operação, quem para fazer isso, ele tem uma série de ações menores. Então eu posso pegar, por exemplo, liberar ordens de produção e considero que é crítico, isso tem muita gente errando isso, e posso quebrar essa tarefa em atividades, em ações menores, por isso que chama operacional, de como o operador, como o funcionário, o colaborador executa para liberar ordem de produção, né? Por exemplo, né? E aí eu falo o seguinte, olha, quando ele senta no dia para fazer isso, para naquele dia para fazer isso, ele verifica no sistema aquela ordem de produção se já está implantada, estamos imaginando que seja uma empresa que tem um sistema, ele checa a disponibilidade de material para ver se o que está sendo mandado produzir tem material disponível, senão não adianta liberar a ordem de produção. Ele altera o status da ordem de produção, por exemplo, coloca liberada, né, e encaminha para a produção. Aí a produção pode atender, pode começar a produzir que ela vai ter material. Isso daqui é o nível que a gente chama de atividades. É aquilo que um operador, normalmente uma tarefa,
ela é iniciada e terminada pela mesma pessoa. Só que eu desço num nível de detalhe. Nesse nível de detalhe é onde entra o nosso tema de hoje, que é o procedimento operacional, procedimento operacional padrão, ou POP, como ele foi apelidado, né? E aí, nesse ponto, eu aproveito para dar uma definição de POP. Então, o POP, procedimento operacional, ou POP, né? Ele é um padrão, ou seja, da mesma forma que existe um fluxograma que determina as etapas, a sequência de uma tarefa, da mesma forma que existe um software para garantir que uma tarefa seja feita da mesma maneira, ou um checklist, o POP é mais um tipo de padrão. Ele é próprio para descrever como que uma tarefa, um pedaço pequeno de um processo, deve ser executado pelo funcionário, pelo operador, pelo colaborador, como vocês chamarem. Tá? Mais ainda, ele é feito com o objetivo de minimizar as diferenças. Ele é feito com o objetivo de minimizar as diferentes formas que uma pessoa ou outra podem fazer, ou ela mesma faz diferente, ou entre pessoas é feito de forma diferente, visando, para que ele padroniza? Não é só para obrigar a fazer igual, é quando aquele fazer daquela forma diferente atrapalha alcançar um objetivo. Então, o POP é feito para atingir um resultado esperado de uma tarefa. Então, só uma leitura rápida, é um padrão próprio para descrever como uma tarefa deve ser executada pelo funcionário, e ele é feito com o objetivo de minimizar as diferentes formas que possam impactar nos objetivos que são esperados daquela tarefa. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos ver, tá, e aí, como é que é esse POP, né? É isso aqui, essa descrição aqui de atividades? É, também isso. Mas aí vem, não existe uma padronização do formato de POP. Vem as melhores práticas. E aí eu vou fazer o seguinte, assim, essa figura vai ficar um pouco cheia, mas é uma forma mais didática de apresentar. Eu vou apresentar dois tipos de procedimentos operacionais. Um é bem didático, é famoso, foi criado pelo Vicente Falcone Campos nos livros dele, e eu uso sempre porque é bem fácil de enxergar quais são os campos de um POP, e um de uma montagem mecânica industrial, só para a gente ver que eles têm formas diferentes, mas eles têm alguns campos que são padrões para um POP. Então eu fiz assim, olha, quais os elementos que devem estar contidos nesse POP? Aí assim, ó, se o operador vai parar para trabalhar, uma boa prática é você passar uma lista nesse POP. Quando ele for treinado, quando ele for executar de acordo com esse procedimento, ele ter todo o material e informações necessárias que ele tem que ter para executar aquela tarefa. Para ele não parar no meio da tarefa e descobrir que faltou uma informação. Então, pegando aqui o exemplo do fazer cafezinho, eu vou mostrar aos poucos para poder ficar mais didático. Então, assim, para fazer café, o material que você precisa é ter chaleira, café em pó, medidor de café, garrafa térmica, filtro de papel, ou seja, todo o material que você precisa ter. Num documento que eu não vou entrar em detalhe, mas mais técnico, ele vai ter lá o material necessário. Esse campo aqui, eu preciso ter o documento do padrão, o desenho do produto, o equipamento ou material que eu vou utilizar, por exemplo, um dispositivo. E nesse caso, é um ambiente de insalubridade, ele tem quais os equipamentos que ele tem que estar vestido, trajando para se proteger daquela tarefa. É uma prática comum também. Segundo campo, assim, ó, ele tem que demonstrar quais são as tarefas, quais são as atividades críticas. Um procedimento operacional não precisa listar tudo minuciosamente, mas principalmente aquelas atividades que podem gerar problema de qualidade, de prazo, de custo, ele deve ter um campo onde ele descreve esses passos críticos, essas atividades críticas, né? Então, só como exemplo didático, ó, verifica quantas pessoas vão tomar café, coloca a água para ferver, coloca o pó de café. Então, são todas as etapas necessárias e, principalmente, se tiver macetes. Né? O POP não é para ser uma coisa genérica, é para falar... Então, por exemplo, aqui, olha, quando a água começar a ferver, colocar um pouco sobre o pó de tal maneira a molhar todo o pó de café. Isso era uma dica que os antigos faziam nos procedimentos antigos lá, e que tem que estar contemplado no POP, senão ele não agrega o valor, você não vai conseguir chegar no mesmo nível de qualidade do que alguém que já faça assim. Terceiro ponto,
Ah, tá, desculpa. Então, aqui, nesse caso, eu tenho um campo de procedimentos, eu não vou ler porque é extremamente técnico, e uma tabela que auxilia o operador a fazer. Por isso que aparecem dois espaços aqui e tem uma coisa aqui no meio. Terceiro ponto, terceiro elemento de um POP é ter demonstrado claramente para quem vai executar a tarefa qual o resultado que se espera se ele executar muito bem, para que ele possa ele mesmo verificar se o resultado foi alcançado ou não, tá? Então, no caso do cafezinho, didático aqui, olha, o resultado esperado é o café sempre novo, no máximo até 1 hora após ser coado. Então, ele também tem que ter, depois de 1 hora, ele tem que fazer uma nova leva. É uma maneira dele se controlar. No caso aqui mais técnico, eu tenho uma tabela que mostra como que ele verifica se o resultado alcançado está ok ou não. Eu marquei nesses campos, os que estão em negrito são muito comuns em estar em todos os POPs que eu conheço. Todos não, mas quase todos. O que não está em negrito são opcionais. Então, cada um vai criar aquilo que for mais útil para você. Cada um vai, não existe uma padronização de um POP, dos campos de POP, né? Então, ação corretiva, só esse aqui do fazer cafezinho tem. O outro, esse caso aqui não tem. Que é, por exemplo, assim, olha, caso haja reclamação, caso fúrio, coador, ou seja, aquilo que pode acontecer que ele não repete toda vez. Coisa pode ser assim, olha, se a máquina quebrar, chama o chefe, se faltar energia, eu estava rodando uma rotina de contas a pagar, contas a receber, se faltar energia, o que eu faço para não perder meus dados? Então, a ação corretiva é, olha, às vezes pode acontecer isso, eu já sei que pode acontecer, então já orienta o que ele faz, ele não repete toda vez aquilo. Outro campo comum, nem sempre tem, mas nesses dois exemplos tem, o manuseio que eu tenho após terminar a operação. Alcancei o resultado, o que eu faço agora? Então, no caso do café, lava o material, guarda depois de pronto, depois de verificado. Outro campo, esse tem que ter, o que está em negrito são essenciais, tá? Esse aprovação é obrigatório. Eu tenho que informar quem aprovou esse documento. Quando eu começar a ter uma empresa de 20, 30, 50, 100 funcionários, eu não posso perder o controle desses documentos, se está sendo utilizado um antigo, ou se quem criou, se colocou em operação sem aprovação adequada. Então, nesse exemplo aqui, olha, quem executa, a gente vai falar nos comentários gerais, quem executa é bom que participe da elaboração e da aprovação do documento, mas também o supervisor da área e a chefia do setor. E também, nesse caso aqui de uma empresa, real de uma empresa, só não vou falar o nome aqui, mas eu tenho aqui quem elaborou foi o Paulo Nascimento e quem aprovou foi o João Roberto. Tá? E por último, também vital para controlar documentos, para ter controle de documentos, é você ter identificação e controle do documento. Nós estamos pegando um exemplo, mas quando eu começar a ter uma empresa que começa a crescer, eu vou ter 10, 20, 50, 200 documentos. Então, eu posso ter versões antigas, versões não aprovadas, então eu tenho que ter um controle mínimo. E para isso, nós não vamos entrar em detalhe nesse curso, mas eu vou adotar um padrão contendo o nome do ambiente, o nome da tarefa, o responsável por executar, não é a pessoa, é a função da pessoa. Um número que identifique, que seja único, né? Esse procedimento é o número 032. Então, aqui é o restaurante padrão C03. A data que ele foi estabelecido, quando ele foi revisado e que revisão que eu estou para poder acompanhar a última revisão do documento. Então, também tem algumas variações, mas eu preciso ter informações mínimas para eu poder gerenciar meus documentos adequadamente depois de feito. Tá? Então, a mesma coisa aqui, só para montar o exemplo, colocar um anel de trava, uma coisa técnica, top 0027, a revisão foi feita em 12 de 2005, então eu tenho que ter um mínimo de informações para poder controlar esses documentos. Deixa eu fazer alguns comentários gerais aqui, que não são todos, não esgotei, mas alguns mais importantes para alguém que for trabalhar com isso depois desse vídeo. Bom, primeiro, eu vou citar os principais erros que se fazem de forma positiva, para não cometer esses erros. Primeiro, um procedimento operacional é feito visando facilitar a vida do operador. O foco é o operador, o funcionário. Tá?
Então, para isso, facilita muito se envolvê-lo na operação. Primeiro, porque ele sabe o que deve e o que não deve fazer, o que pode ser melhor e o que não. E outra coisa, por que foco no operador? Cuidado para não fazer documentação com foco na elite da empresa, ou seja, nos gestores, nos auditores, né? Muitas vezes eu vejo empresa fazendo uma linguajar bonito, porque o auditor vai gostar, mas ele tem que ser no linguajar do operador. Quem tem que gostar é o operador. Então, isso vai facilitar muito o treinamento e a adoção para fazer com que ele concorde em fazer daquele jeito, se ele entender bem isso, né? Segundo, faça apenas para tarefas críticas. Se vocês lembrarem, processos, cada etapa do processo se divide em tarefas, inúmeras tarefas. Cada tarefa se divide em inúmeras atividades. Então, se eu fizer para tudo, seria legal, ideal. Se eu tiver procedimento operacional para tudo, meu processo vai ser mais perfeito. Não é real. Se eu fizer para tudo, vai dar muito trabalho, eu vou fazer de maneira superficial. Então, a ideia é você identificar aquelas tarefas que são problemáticas, que geram problemas, e taxá-las de tarefas críticas. E sempre que possível, muitas vezes eu não resolvo um problema de uma tarefa crítica fazendo procedimento operacional, porque ela tem outras questões de tecnologia, coisa e tal. Então, a tarefa crítica tem que ter obrigatoriamente um procedimento operacional e um acompanhamento mais de perto do chefe do setor, além do operador. Terceiro ponto, nenhum padrão, inclusive o POP, ele não é imexível. Ele foi feito para treinar pessoas para executarem tarefas, mas pessoas podem criar novos hábitos e novos procedimentos, e aí eu tenho que mexer no meu procedimento para incorporar melhorias. Eu vou falar uma coisa, assim, eu vou definir um macete de auditor para pegar procedimentos que não estão sendo seguidos na prática. Ele busca procedimentos que estão sem revisões há mais de um ano. Isso é um prato cheio para chegar lá e descobrir que o operador está fazendo de uma maneira melhor ou diferente, pode ser pior às vezes, e você não atualizou o procedimento. Por isso que o auditor é tão bom em pegar não conformidades, tá? Aqui é importante, até um vício que eu tenho muito, assim, não se limite a fazer de forma escrita. Eu comecei a fazer procedimentos operacionais quando fazia em nanquim, papel vegetal. Sou velho. Agora, hoje em dia, eu vejo muita gente preocupado ainda padronizando, escrever e, no máximo, pequenas fotos. Então, hoje, o meio digital, quase todo mundo tem acesso. Então, vídeos detalhando, mostrando, em vez de dar além do treinamento, grava o vídeo e põe lá para o operador, para quando ele tiver dúvida, ele possa assistir, fotos. Então, tem recursos digitais que facilitam muito, né? É lógico, você vai ter que ter controle desses vídeos criados também. Então, não se limite, né? Pode até fazer só escrito, mas lembre que tem outros recursos, às vezes, melhores. Outro ponto importante, não faça melhorias em processos antes de ter um procedimento operacional. É muito comum você considerar um processo ruim, tomar uma decisão de investir, gastar dinheiro com ele e não parar para dar uma avaliada e ver se com o procedimento operacional e com o treinamento dos teus funcionários, você não consegue tirar o mesmo recurso de um processo que seria semi-automatizado, por exemplo. Então, sempre só pense em melhorias de tecnologia, em mudanças mais radicais no processo, depois de você ter trabalhado o suficiente naquele processo anterior. Então, se você tiver uma etapa que está te dando problema e não tiver POP, faça um POP primeiro, tente implantar e resolver os problemas. Mesmo que você tenha que fazer melhorias, esse POP vai te ajudar a pensar nessas melhorias futuras. E penúltima, faça auditorias contínuas. E a auditoria aqui eu coloquei entre aspas, porque é uma prática que eu recomendo, que muita gente não faz, que a auditoria seja feita pelo próprio chefe do funcionário que está praticando. Ou seja, se eu sou chefe de um setor, supervisor de um setor, eu tenho que ter tempo para uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se eu fiz um procedimento operacional, é porque aquela tarefa é crítica. Então, eu tenho que acompanhar para ver se meu treinamento, se está funcionando ou não. E nem sempre é para chamar a atenção do operador. Muitas vezes é para perceber uma coisa, o operador não consegue seguir porque o procedimento foi mal escrito. Então, isso é função do líder da área.
E por último, nós não vamos abordar no curso, mas não deixe de planejar treinamentos para funcionários novos e antigos. Às vezes, funcionários antigos vão adquirindo os vícios sem perceber, e se eu tiver um treinamento trimestral, mensal, semestral, eu consigo ir corrigindo isso e absorvendo novas práticas que vão criando e que são melhores às vezes. Tá ok, gente? Assim, ó, espero que vocês tenham gostado dessa abordagem de procedimento operacional. Eu vou deixar alguns links correlacionados que, se você assistiu direto isso e não entende direito o método PDCA, fluxograma, indicadores, tem outros vídeos no canal que podem te ajudar. E não esqueçam de se inscrever. Se inscrevam no canal, eu estou lançando vídeo toda semana e interajam com a gente. Perguntem, critiquem, fiquem à vontade. Eu vou procurar responder sempre que possível. Até o próximo vídeo, um abraço.